Oi, pessoal, vamos ler o capítulo 3 do livro de Gálatas. Se vocês já perceberam, esse não é um estudo profundo, mas sim uma oportunidade de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia exatamente como está escrita. Eu esqueci de dizer para vocês, eu estou usando a Bíblia de Thompson, da Almeida, edição contemporânea. Eu gosto muito dessa tradução e essa versão eu comprei aí no Brasil ano passado. E gosto muito dela, mas vocês podem escolher a versão que vocês mais se identificam. Mas, claro, é muito importante a gente ir para outras versões também para comparar. E mais importante ainda, ir para o original. Que quando a gente tem a oportunidade de ir para o original no grego ou no hebraico, a gente precisa fazer isso, porque realmente abre muito a nossa mente e o Senhor nos dá muito mais luz para que nós possamos entender o que está aqui escrito. Então, se vocês lembram, no primeiro capítulo, eu falei para vocês uma mensagem, eu falei uma história da a Rainha Elizabeth, que ela chegou, foi para o Scotland Yard e perguntou sobre não o dólar, que no caso dela seria a libra esterlina na época. E ela perguntou como é que eles faziam para estudar a libra esterlina falsa, para saber como é que era a nova, né? A verdadeira. E disseram que a falsa nunca é estudada, mas a verdadeira é sempre estudada, porque quando você sabe a verdade, você tem muito mais condições de, de ver a mentira e o falso muito mais rápido, né? Então, eu fui fazer eu mesma eu esqueci de falar para você essa minha parte. Eu fui fazer isso. Eu peguei uma nota de $100 e eu fui para o meu banco e cheguei lá no caixa, entreguei a nota com o papelzinho que você preenche para fazer o depósito. E hoje em dia a gente faz tudo pela internet, né? Eu faço tudo pelo meu celular. Nunca mais fui no banco. Mas aí eu fui no banco, entreguei a nota para ela, e na mesma hora ela pega a nota, levanta assim, sob luz, para a luz ficar, para ela ver mais detalhes da nota. E ela também tem uma canetinha que parece com essa aqui, mas é uma caneta, eu até tinha ela aqui, não sei onde é que ela foi parar. Mas é uma caneta como essa, que ela passa na nota e muda de cor na hora, porque se for um papel que não foi feito pela Casa da Moeda, ela já percebe. E eu entreguei para ela a minha nota e fiquei só observando. E ela colocou na luz para olhar, e eu perguntei para ela: olha, essa minha nota é falsa ou verdadeira? Ela disse: não, é verdadeira, eu acho que eu nunca vi uma falsa. Eu falei: como assim? Como é que você sabe que essa minha nota é verdadeira? Eu não estou dizendo para você que é falsa, não, que eu tenho certeza que é verdadeira e eu até espero que seja. Ela disse: não, a gente não. Na verdade, nós somos instruídos a procurar coisas que existem na nota verdadeira, porque nós sabemos o que tem na nota verdadeira. Então, se chegar uma nota falsa, por isso que a gente coloca assim em cima na luz, porque a gente vai perceber, vai ver logo que não tem as coisas que precisariam ter no caso de uma nota verdadeira. E ela confirmou o que eu já sabia. Então é isso que eu digo para vocês. Eu vou ler a Bíblia aqui, eu estou lendo a Bíblia com vocês, porque é mais uma oportunidade que você tem. Se você não vem para os estudos, se você não faz essa leitura em casa, eu quero fazer com você, porque mesmo que você não tenha tempo, é muita coisa para fazer, eu compreendo, mas eu quero dar mais uma oportunidade de você escutar agora a palavra de Deus. Se você estiver dirigindo, se você estiver fazendo algum trabalho, coloca o fone de ouvido e me escuta lendo a Bíblia, e eu vou fazer alguns comentários aqui rápidos e levar vocês para outras partes dentro da Escritura, porque a Escritura testifica de Jesus e ela responde a qualquer pergunta.
ela nunca, jamais vai deixar você sair sem ter uma pergunta respondida dentro do texto, dentro e nunca vai ser uma coisa contra a outra. Com certeza, existem algumas situações que a gente até já foi instruído que as coisas reveladas, né, pertencem a Deus, e existem algumas coisas realmente que a gente não tem revelação para isso ainda, né? Mas a gente confia num Deus poderoso que deixou essa carta inteira, a Bíblia, para nós. E por isso que agora eu vou começar a ler. Agora é Gálatas 3, a partir do capítulo do verso 1, tá? Que Paulo está escrevendo essa carta para o pessoal de Gálatas, da Galácia, porque são pessoas que ele já tinha instruído sobre o Evangelho e agora tinham judaizantes infiltrados ensinando coisas diferentes do Evangelho que o próprio Paulo já tinha instruído. E o que é que ele diz lá no início? Ele diz assim, olha, se um de nós ou um anjo vindo de Deus vier para ensinar um evangelho pervertido, gente, é maldição. Se você mudar o evangelho de Jesus, o evangelho da sua salvação, que Paulo fala reiteradas vezes, e esse evangelho está descrito lá em 1 Coríntios 15, 1 a 4, e ele repete lá em Efésios 1, que ele diz, olha, quando você escuta e aceita o evangelho da sua salvação, você é selado com o Espírito Santo, e é como garantia da sua salvação. Então, vamos continuar aqui o que ele diz no capítulo 3, tá? A partir do verso 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos vossos olhos que foi exposto Jesus Cristo crucificado? Ele está lembrando aqui. Eu ensinei isso a vocês. E foi... vocês são insensatos, já estão começando a descrer do que eu ensinei? Vocês estão crendo em coisas diferentes agora? Eu não sei se eu olho para a câmera, ela está um pouco mais alta, mas vocês vão me ver, às vezes, não olhando para a câmera, um pouquinho mais para baixo. Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo aqui está perguntando. Olha, vocês foram salvos pelas obras da lei, e a lei aqui é nomos, as 613 leis dadas através de Moisés para o povo judeu. Tá? Ele está dizendo, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei, esse Espírito é o Espírito Santo, ou pela pregação da fé? O que é isso? Porque não dá para ter os dois. Você ou tem a fé em Jesus, ou você tem as obras. Quando você tem as obras da lei, quando você só tem a lei, você não tem nada. A gente vai ver mais adiante porque ele diz isso. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Lá em Romanos ele fala muito sobre viver no Espírito ou viver na carne. Viver na carne é viver sem o Espírito. É viver sem nascer de novo. Vocês lembram quando Jesus falou para uma certa pessoa que precisava, antes de seguir a ele, ir e fazer o funeral, o enterro de alguém da família? Jesus diz assim, olha, deixa os mortos enterrarem seus próprios mortos. Ele estava falando, gente, eram dos mortos-vivos. Essas pessoas que vivem na carne, que nunca nasceram de novo. Como Nicodemos. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? Você precisa nascer de novo, Nicodemos, porque se você não nascer do Espírito, você não vai ver o reino de Deus. E ele era o mestre da lei. Vocês sabem do que eu estou falando. É lá em João 6. Desculpa, é João 6, eu não anotei aqui, mas você sabe a história de Nicodemos. Mas como é que você pode nascer do Espírito e viver pelo Espírito se você não acredita que você tem o Espírito?
E esse Espírito foi dado por Deus, porque lá em Romanos ele diz também que o Espírito de Deus se comunica com o meu espírito, nascido de novo. Porque se não for nascido de novo, eu sou alma vivente. É viver pela carne. Você vive pela carne, você é alma vivente. Todo mundo que nasce, que vive, é uma alma vivente. Mas nem todas as almas viventes são nascidas de novo. E para nascer de novo, você aceita Jesus como seu Salvador, o único Salvador, porque tá bem claro isso aqui. Então ele continua: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Aquele que vos dá o Espírito, olha só, aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei? Nomos de novo, tá? Nomos é o grego, né? Que significa as leis dadas através de Moisés ao povo judeu. Ou pela pregação da fé. Porque nós somos salvos é pela graça. E a graça é a fé que nós temos em Jesus, que Jesus na cruz deu para todos nós, a partir do momento que acreditamos nele, porque ele morreu por todos, aqueles que nele creem. Continuando. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Olha só, Abraão nunca guardou a lei. Não existia lei. Abraão, ele foi obediente às instruções que Deus deu para ele na hora que ele foi chamado. Mas Abraão não tinha essa lei. Você vai ver aqui, quando eu continuar lá no verso, a partir do verso 16 aqui desse capítulo. Mas Abraão foi imputado nele a graça. Então, a mesma coisa ele vai dizer que ele diz lá em Gálatas 2, deixa eu ver, 2, 20. Ele diz assim: estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E lá em Romanos 6, olha só o que ele fala também. Você conhece bem, Romanos 6, verso 6. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele, Jesus, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Peraí, eu fui crucificada? Eu não lembro de ter sido crucificada. Você lembra quando foi que você foi crucificado? Literalmente, nós nunca fomos crucificados. Mas aqui ele está me dizendo que na cruz cessou a minha condenação. Jesus gritou: tetelestai, está consumado. Todo o trabalho para a minha salvação foi consumado na cruz. E é isso que ele está dizendo. Olha aqui, se você vive em Cristo, você não é mais escravo do pecado. Porque se você depende da lei para mostrar a você o que é certo, você é escravo do pecado, porque a lei não salva. Só Jesus pode salvar. Eu sou uma serva do Senhor, porque eu sigo a Ele. E quando você lê o Sermão do Monte, você vê nitidamente, tem muitos outros ensinos que Jesus deixa bem claro na Bíblia também. Mas vamos continuar aqui. Sabei, pois, eu estou no verso 7, tá? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, ou seja, aqueles que têm fé em Jesus, porque Abraão tinha fé na vinda do Messias. E nós temos fé no Messias que já veio e está prestes a voltar para nos buscar. Aqueles que realmente têm nele e nele somente a certeza da sua salvação. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações.
de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Eu escutei uma coisa linda, uma frase profunda que eu queria compartilhar com vocês. Tem um pastor aqui perto de casa, de uma igreja, já fui várias vezes na igreja dele, é o Chuck Missler. Ele já está bem um senhor de já idade, mas ele tem uma sabedoria na palavra de Deus. E ele disse uma coisa muito profunda. Eu quero que você escreva isso aí, porque é muito, muito, muito lindo isso. E eu quero fazer um vídeo com relação ao que Jesus ensinou àqueles 2 discípulos lá na estrada no caminho de Emaús. Porque o Chuck Missler, ele falou aqui assim, ele disse, olha, o Velho Testamento, dentro do Velho Testamento, existe um Novo Testamento velado. É o mistério que Paulo fala. Mas no Novo Testamento, existe o Velho Testamento revelado. Não é lindo isso? Eu dizer de novo para vocês. O Velho Testamento tem o Novo Testamento velado. Mas no Novo Testamento, nós temos o Velho Testamento revelado. E a coisa mais linda e mais certa. E aqui a gente está falando de Abraão, lá do Velho Testamento, como ele foi justificado pela fé e não pelas obras. E vocês vão ver mais adiante o que Paulo vai dizer sobre isso. O 9 agora. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-las. Então vejam só, maldito porque você não pode praticar o que está lá dentro do livro da lei. É impossível, por isso que Jesus veio para cumprir, porque ele, como Deus, era o único que poderia cumprir. Porque senão, eu vou dar um exemplo para você. Você pode, eu acho que eu falei no outro vídeo sobre isso aqui. Você pode dizer com toda certeza que você não... eu sempre falo nos mais óbvios, né? Você tem certeza que você guarda o sábado? Tem certeza? Né? Porque estava lá na lei, está nas 603 leis. Mas você sabe como é que o sábado é para ser guardado? Você, quando liga o seu carro, você já quebrou o sábado. Quando você acorda de manhã e você liga o fogo ou acende a luz, você já quebrou o sábado. Está lá no livro da lei. Você diz que não adultera, mas você já olhou para uma mulher bonita ou um homem bonito e teve pensamentos impuros? Ou sou só eu? Se você já fez isso, você quebrou um mandamento. E ele diz que você quebra um mandamento, se quebrar um, quebra todos. Então, gente, ele está dizendo aqui, se você viver pela lei, você é amaldiçoado, porque a lei não salva. Você precisa de salvação. Você precisa de Jesus. E é só Jesus, através de sua graça, que salva. E não vem me dizer, não, mas eu tenho que guardar os mandamentos. Não, você não tem que guardar os mandamentos. Então você pode matar e roubar. Não, porque a lei está escrita no meu coração, e essa lei é a lei de Jesus. Não é a nomos, que é a lei dada através de Moisés, com um objetivo, mas é a lei que é o entolho, os ensinamentos de Jesus, que foram escritas no meu coração, no meu espírito. Então, eu vou ler de novo o 10, tá? Todos aqueles que são das obras da lei, nomos, 613 leis de Moisés, estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as... E tem que permanecer, tá? Permanecer em todas as coisas do livro da lei, para praticá-las. Então, você está morto. Se você depende da lei, você nunca vai ser salvo, você nunca vai ver a Deus. Porque você só vai ver a Deus através de Jesus.
e através de sua graça. É evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. No último capítulo, nós falamos, você vai chegar perante Deus, todos vão estar perante Deus um dia. E ele vai perguntar para mim, você está condenada, porque você é uma pecadora, nasceu em pecado. Mas eu vou dizer, Senhor, eu guardei o sábado, eu não adulterei, quer dizer, eu não tive nunca nenhum mau pensamento. Eu nunca desejei nada do próximo. Eu nunca quis ter um carro melhor do que o outro. O humano, na carne, tem muito pecado. Mas esses meus pecados, eles foram todos cobertos por Jesus. É por isso que eu preciso dele. Então, quando ele me cobre, eu não estou sem lei. Mas eu não estou com essa lei aqui que foi dada a Moisés. Eu estou com a lei, que são os ensinos de Jesus, no meu coração. Porque por essa lei eu chego lá e digo, Deus, eu guardei todos os mandamentos. Ele vai dizer, mentirosa. Eu sei seu coração você não guardou. Tá? E ele vai dizer, você está condenada. Mas eu vou chegar, gente, eu sei disso. Já falei para vocês, e é por isso que eu faço isso, porque eu quero que vocês tenham esse mesmo privilégio. Eu quero que Jesus faça por você o que ele fez por mim. Que ele liberte do jugo do pecado dentro da lei. Liberte para a maravilhosa liberdade em Jesus, que é onde você vai viver a sua vida refletindo o caráter dele. Então, ele vai dizer, então, o que você tem? Eu tenho Jesus. Pode entrar, está preparado. O reino, desde a fundação dos séculos, para você. Então, é evidente que pela lei ninguém será justificado. Olha só, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Não adianta você dizer quais foram os mandamentos que você guardou diante de Deus. Porque só o justo, lembra que Abraão foi justificado pela fé, e você só é justificado pela fé, porque pela lei você é condenado. Então, porque o justo, o que é justificado, viverá, mas pela fé e não pela lei. Ora, a lei não é baseada na fé, mas o que fizer essas coisas, por elas viverá. Claro, são coisas boas, não é verdade? Não matar é uma coisa maravilhosa, não é? É uma coisa boa. Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque existem coisas que, mesmo não matar fisicamente, eu posso odiar o meu inimigo, ou meu vizinho, que fez alguma coisa. Então, na hora que eu amaldiçoei, ou que eu odiei, ou que eu matei. É isso que Jesus fala. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ou seja, ele que é Deus, ele cumpriu o mandamento para que eu, como Abraão, que não cumpriu os mandamentos, porque não existiam mandamentos na época dele, ele foi imputado nele a justiça, que só vem através de Jesus, através da fé. Ele tinha fé no Jesus que vinha. Nós temos fé no Jesus que veio. E ele tomou sobre ele todos os meus pecados, porque só ele poderia guardar essa lei. E aí ele se fez maldição no meu lugar, para que hoje eu possa dizer, Deus, eu não posso guardar a lei, eu não guardei, mas eu tenho Jesus que fez isso por mim. Ele tá. É isso que é a graça. Maldito todo aquele, o que está escrito, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, que foi o caso de Jesus. Ele foi amaldiçoado, feito maldição no meu lugar. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. A mensagem foi dada, disse para Abraão, você vai ser um pai de uma grande nação. Não é? E não eram só os judeus. Ele escolheu uma nação para que essa nação levasse a luz para todas as outras nações.
Isso não aconteceu. Mas hoje nós temos a graça de termos a mensagem do Evangelho de salvação. Primeiramente, agradecemos, quando está lá em Romanos, ao povo de Israel, que eles foram os guardiões da palavra. Nós temos a Bíblia hoje porque eles guardaram essas escrituras, e eles, acho que em 1965, por aí, já que foram encontrados os originais lá dentro de umas cavernas, lá no Mar Morto, vocês sabem disso. E hoje nós temos a Bíblia por causa disso. Eles escreveram e eles guardaram, para que nós tivéssemos condições disso hoje, né? Então, ele falou para Abraão que a bênção dele, ele está dizendo agora, ia chegar para todos os gentios, para todos nós, por Jesus Cristo. E para que, pela fé, não pelos mandamentos, nós recebemos a promessa do Espírito, o Espírito Santo de Deus. Irmãos, falo como homem. Ele agora está dizendo, está abrindo o coração. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Tá certo isso? Alguém morreu na sua família, você vai perante os advogados e vocês vão ler o testamento. Nada pode ser tirado, nada pode ser acrescentado. Não importa se no testamento e acontece muito isso aqui nos Estados Unidos. Eu quero deixar todo o meu dinheiro para os meus gatos. Não pode contestar. E depois vai para o governo, né? Porque se os gatos todos morrerem, ou eu estou dando só um exemplo de coisas que realmente acontecem, mas olha, ele está dizendo, não se pode acrescentar alguma coisa, não pode anular nem tirar. Quando esse testamento era... E vocês sabem quem foi que morreu? Jesus morreu, e o testamento não pode ser anulado, a gente não pode nem tirar nem pôr. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes. Olha só, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Aí aqui explica. As Escrituras não diz, e aos seus descendentes, como se fosse eu e você, como falando de muitos, mas ao seu descendente, preste atenção, dando a entender que se refere a um só, que é Cristo. Então, as promessas foram dadas a Abraão e seu descendente, pelo próprio Deus, que é Jesus. É a Trindade, é lindo demais. Digo, porém, isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, olha só, o testamento tinha sido já confirmado por Deus, tá? E esse testamento, ele ia ser um dia revelado, ou seja, executado, porque você não pode executar um testamento da sua mãe que morreu, antes dela morrer. Você executa o testamento depois que há a morte, né? Então, Deus confirmou o testamento e já estava confirmado. Aí ele diz o seguinte: a lei que veio 430 anos depois de Abraão. Olha só. Vou ler de novo para vocês. Digo, porém, isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, confirmou o testamento com a promessa para Abraão. A lei que veio 430 anos depois. Como assim? A lei só veio 430 anos depois de Abraão? Eu pensei que a lei, muita gente diz, né? Que eu cresci acreditando que a lei existia já lá no céu, os anjos seguirem, não matarás, não roubarás, não. Mas ele está dizendo que não, essa lei, ele fala que é nomos, o tempo todo ele está falando nomos, que é as 613 leis que foram dadas ao povo de Israel, através de Moisés. Ele diz aqui, a lei veio 430 anos depois.
Deixa eu ver se eu encontro uma coisa aqui para mostrar para vocês mais sobre. Tá aqui, acho que é em Neemias. Neemias 9. Se eu encontrar, eu mostro para vocês, se não. Ok. Desculpa se eu passar um pouquinho de tempo, mas olha só. Olha como é interessante, porque Neemias, você sabe o tempo que Neemias viveu, né? Neemias fala, lá em seu livro, no capítulo 9, versos 13 e 14, olha o que ele diz. Desceste sobre o monte Sinai, falaste com eles desde os céus, deste-lhes juízos retos. Isso aqui é Neemias dizendo que Deus, ele está falando, Deus deu para um povo os seus juízos, os seus decretos, as suas leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E foi lá no Sinai que fizestes-lhe o povo de Israel conhecer o teu santo sábado e lhes deste preceitos, estatutos e lei por intermédio de Moisés, teu servo. Ou seja, o sábado, até o sábado, que faz parte dos 10 mandamentos que estão dentro das 613 leis, né? Porque os 10 mandamentos, o decálogo, na verdade, são a abertura, são as cláusulas dos mandamentos, e depois lá nos livros de Êxodo, ele vai dar todos os detalhes de como guardar os mandamentos, né? Aqueles 10 mandamentos. E ele está dizendo aqui, Neemias, não sou eu não, gente, Neemias está dizendo aqui que o sábado, um mandamento, ele foi feito conhecer ao povo de Israel apenas lá no Sinai. E aqui, vocês anotaram? É Neemias 9, 13 e 14. Tá? Ele está dizendo que foi lá no Sinai que o sábado e a lei foi revelada ao povo de Israel. E aqui o que Paulo está dizendo, mais uma vez, que a lei veio 430 anos depois de Moisés, de Abraão, porque a gente está lendo aqui sobre Abraão, né? A promessa que foi feita a Abraão e a sua semente, que é Jesus. Pois, se a herança provém da lei, já não depende da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Ou seja, a herança, ela é gratuita, não é pela lei. Porque o estatuto, ele foi aprovado por Deus. E esse estatuto é que Abraão foi justificado pela fé. Então, essa promessa que foi para o povo, foi para Abraão e para os gentios depois, ela foi aprovada por Deus e executada quando Jesus morreu. Então, a partir da morte de Jesus, essa promessa que não foi dada pela lei, ela foi dada para mim pela graça. E olha por que a lei foi dada 430 anos depois de Abraão. Olha só. Pois se a herança provém da lei, já não depende da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, pergunta que ele faz aqui. Logo, qual a razão de ser da lei? Nomos 613 leis dadas ao povo de Israel lá no Monte Sinai. Qual a razão dessa lei? Aí ele mesmo responde aqui. Foi acrescentada, não fazia parte do plano original. Ela foi acrescentada. Essa lei que foi dada 430 anos depois de Abraão, foi acrescentada. Ela foi acrescentada, não é parte do plano original. Ela foi acrescentada por quê? Por causa das transgressões do homem. É o povo de Israel e os vizinhos e os outros. Por causa dessas transgressões que não passavam do controle, aí ele falou assim, não, então vai ter que ter uma lei. Eu vou acrescentar a promessa aqui, eu vou acrescentar uma lei, porque senão não vai sobrar ninguém. Um matando o outro, um comendo o outro, e não tem uma casta,
mais reservada para o Messias vir. Já pensou? Então ele falou, então eu vou mandar a lei, eu vou mandar uma lei para vocês seguirem, porque senão vocês vão se acabar com a nação. E aí, mas aí ele diz até quando essa lei vai ficar. Ele diz assim, eu dei essa lei por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita. Ou seja, essa lei foi dada 430 anos depois de Abraão e era para ficar em vigor só até... Gente, está aqui escrito. Qual a razão de ser da lei? O 19, tá? 3:19. A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, que no início eles assim, eu digo descendente para você não achar que são vários. É um só e é o Filho de Deus. O descendente, que é Jesus, a quem a promessa tinha sido feita. Aí eu cresci, o povo dizendo, a lei só tem vigor até Jesus. Eu disse, onde é que esse povo tirou isso? Que loucura é essa? Está aqui, gente, está aqui na Bíblia. A lei foi dada há 400, eu fico me repetindo, né? Porque a coisa é tão linda. E eu sei que está 35 minutos já, e eu não queria fazer tão grande o vídeo, mas é muito lindo quando você lê a palavra de Deus sem seguir nenhuma fonte externa, sem seguir nenhuma linha de pensamento de outros, sem seguir nenhum estudo preparado e já respondido, que muitas vezes não dá certo com o que você estuda. Gente, vai para a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, lê a Bíblia. A palavra de Deus é linda, maravilhosa e ela é vivificante. E olha o que ele vai dizer mais aqui. Então, logo, com a razão de ser da lei, foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita. E foi ordenada por intermédio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não representa um só, mas Deus é um. Ele está falando aqui, tem uma trindade aqui, né? Deus é um, mas é a trindade, né? O Elohim, lá do início, que é um termo no plural, mas que se refere a Deus único. Deus Ehad, né? Logo, a lei é contra as promessas de Deus de modo nenhum, pois se fosse dada uma lei, aí aqui a lei não está mais em maiúsculo, tá? Que pudesse vivificar, se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, ou seja, vivificar é tornar vivo de novo, né? É ressuscitar, é nascer de novo. Então, se fosse dada uma lei que pudesse fazer você nascer de novo, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a lei, ela não vivifica. Ela não causa você nascer de novo. E ela não lhe justifica, pelo contrário, ela lhe condena. Então, se fosse, porque não é, ele está dizendo, se fosse, não existiria você nasceria de novo através da lei. E o que ele diz lá para Nicodemos? Nicodemos, você é um doutor da lei, você não entende as coisas do céu, não é? Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E eu digo para vocês, a Bíblia diz que se eu não nascer de novo, eu não vou ver o reino do céu. E eu só nasço de novo a partir do momento que eu acredito que Jesus é o meu Messias. Ele é Deus, ele não é um anjo criado. Ele é Deus. Atos fala do sangue de Deus. Deus é Espírito, não tem sangue. Aí Colossenses fala que Jesus ele é a perfeita imagem de Deus. É a Trindade em pessoa. É Jesus, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles sim, através deles, a promessa deles, através da fé de que Jesus já veio para morrer por você, é que você é justificado e não pela lei. A Escritura, porém, encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. A promessa pela fé em Jesus Cristo, ela é dada somente a quem? Aos que creem. Antes, porém, que a fé em Jesus, né?
na vinda de Jesus. A fé na vinda de Jesus para os que viveram antes de Jesus e a fé da vinda que já aconteceu, que é a vinda dele e morte e ressurreição, quando ele morreu na cruz, quando ele foi crucificado. Então, nós somos justificados pela fé, antes de Cristo, com a promessa futura, depois de Cristo, com a certeza do passado. É lindo isso demais, mas é a fé que salva. A fé em Jesus e não a lei. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Ou seja, a lei foi dada para que a humanidade sobrevivesse. Por causa das transgressões, estava matando um ao outro. Ela foi dada por misericórdia, foi acrescentada, a lei foi acrescentada por misericórdia. A lei nos serviu de tutor. Nós não sabíamos andar sem um tutor pegando na mão. Sabe o que é um tutor? Né? Uma aia, uma babá, uma pessoa que cuida de uma criança. Então, a lei, ela me ensinava o que eu devia fazer. Hoje, porque eu ando com Jesus, ele já me graduou lá na cruz. Eu não preciso mais procurar. Peraí, alguém fez uma coisa comigo, eu vou ver lá qual é a lei que fala disso aqui. Tá. Uhum. Não é para matar o meu vizinho que está com a música alta. Não. Está no meu coração. Eu tenho que amar o meu próximo. Né? Eu posso até não gostar dele, mas eu preciso amar, porque é o mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como você ama a você mesmo. Depois, porém, que a fé veio, já não estamos sob o controle do tutor. Não precisamos mais do tutor. Não precisamos mais da lei. Tá sem lei, né? Agora, não, eu já falei para vocês, vai ler o Sermão do Monte e vê lá como é que é a lei de Jesus escrita no meu coração. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Ele está dando uma ênfase aqui ao batismo. Se você tem condições de ser batizado, que aí você diz, o ladrão lá na cruz, ele não podia descer da cruz para ser batizado. Mas o Jesus falou, hoje você estará comigo no paraíso. Então, mas se você tiver condições de ser batizado, e eu sei que você que está me escutando, você tem, que o Senhor possa tocar no seu coração e você possa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem nenhuma dívida a homens, porque nós somos batizados por amor a Cristo, para sermos servos de Cristo, para seguirmos a Cristo e agradarmos a Cristo e não a homens. Dessa forma, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea. Peraí. Como assim? Você, que é um homem, você é macho. Eu sou uma mulher, eu sou fêmea. Então, você claramente vê que existe macho e fêmea. Mas o que ele está dizendo aqui é que debaixo da fé, da fé que justifica e da graça, não há acepção de pessoas. Pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Assim como o Pai e o Filho são um, nós somos um em Cristo Jesus. E não independe de onde você nasceu, de quem você é, a língua que você fala. Em Jesus, você é justificado pela fé nele e através da graça dele. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gente, que Deus abençoe vocês e que vocês possam ter cada vez mais o desejo de ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz alento, traz conforto, traz certeza da salvação, do amor grandioso que Ele tem por nós. Fiquem com Deus
e a gente se encontra para o próximo capítulo, que é muito especial também, que é o capítulo 4. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês aqui o meu e-mail, debbiebuffoni@gmail.com. Se você quiser participar do nosso grupo de estudos, nós temos um estudo por semana, né? Estamos estudando o livro de Romanos. E também, se você tiver alguma pergunta, se você não concordar, coloque aqui o que você vê, o que você. Qualquer coisa que você quiser falar, qualquer pergunta que você tiver, manda um e-mail para mim também. Tá? E se quiser, eu posso colocar você no nosso grupo, o grupo da FAF, que é Former Advanced Fellowship, baseada aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, e nós temos a FAF Brasil, né? E nós vamos nos reunir em São Paulo, no dia 23, 24, 25 e 27 24, 25 e 26 de julho. Por favor, mandem um e-mail para mim se vocês quiserem participar. Que Deus possa abençoar vocês. E até a próxima, se Deus quiser.